Outro tipo de atividade que a gente tem bem interessante é a atividade do tipo base de dados. Então, eu vou mostrar assim o jeito mais prático que eu percebo para a gente construir as nossas bases de dados, certo? Então, quando estiver com a edição ativada, a gente vai clicar em adicionar uma atividade ou recurso e vamos selecionar a opção base de dados. Essa é a primeira etapa da gente criar, porque passa por algumas etapas, certo? Essa é a que a gente mais conhece, né? Que é o primeiro formulário, onde a gente vai colocar o nome da minha base de dados, vou colocar base de dados de teste, e aqui é a descrição da minha base de dados. Descrição. Então aqui existem algumas coisas que é um pouco diferente, que é em relação aos itens. Se os itens que entrarão dentro da minha base de dados, elas vão ser necessárias para uma prévia aprovação e se vai permitir comentários. Esses são os mais importantes que eu percebo aqui. E se for alguma atividade que necessita uma aprovação prévia, uma atividade que o professor julga que é necessária a aprovação, vocês colocam sim. E a parte dos comentários é se os participantes eles podem adicionar comentários às postagens realizadas. Então, eu vou colocar aqui a opção sim, permitir comentários. E as outras questões são similares às outras atividades, tipo, em relação à disponibilidade. Vai estar disponível a partir de quando e até quando, e existe essa opção aqui, que é somente leitura a partir de, porque como a base de dados pode permitir que todos os participantes compartilhem alguns tipos de conteúdo, então pode ser que vocês tenham uma duração, esse período de postagem, mas que depois ele fique aberto para a leitura, certo? Então essa opção é um pouco mais diferente das outras atividades que a gente normalmente utiliza, mas é interessante para esse tipo de atividade. As outras coisas são similares em relação a avaliações, se vai ter algum tipo de avaliação para essas postagens. Então, é similar a outras atividades que a gente conhece. Se vai ser média das avaliações, contagem, avaliação máxima, avaliação mínima. Vou colocar, por exemplo, a avaliação máxima e dizer que a nota máxima é 100 pontos. Depois disso, as outras configurações são comuns aos outros tipos de atividades. Vou clicar em salvar e mostrar. Nossa base de dados ela está criada, só que ela ainda não tem um campo para adicionar essa base de dados. Então, vou criar alguns campos de exemplo. No caso aqui, eu vou primeiro colocar a opção de inserção de texto, que é um campo para que o usuário, quando for postar, ele insira um certo texto. Nome do campo eu vou colocar nome do arquivo, aqui para autocompletar. E existe aqui a opção se você vai tornar esse campo obrigatório ou não. Se para submeter para a base de dados é um campo obrigatório. Vou marcar como obrigatório e clicar em adicionar. Depois eu vou criar outro campo de exemplo, o campo chamado arquivo, que aí, se eu, por exemplo, fazer uma base de dados em que todos os alunos postem artigos interessantes sobre determinado tema. Então, preciso gerar o campo de enviar o arquivo propriamente dito. Então, eu coloco aqui arquivo, coloco também como campo obrigatório, e aqui o tamanho máximo do arquivo, que ele vai ser com o máximo do limite que a minha disciplina tem de permissão, que no caso é 50 megas. Vou colocar aqui 10 megas e adicionar. Pronto, agora eu tenho um formulário em que o participante, o aluno, ele vai enviar o nome do arquivo e o arquivo propriamente dito. Além disso, a gente precisa definir como é que a minha lista ela vai ser mostrada, certo? Então aqui a gente tem que configurar como é que vai aparecer. Existem alguns modelos, né, de listagem. Se eu clicar aqui na aba modelos, ele vai mostrar alguns exemplos e já me gera aqui um modelo pré-aprovado, que é pegando o nome do arquivo, que eu coloquei lá no meu campo, o arquivo e algumas opções de
de edição, para deletar, que é gerado automaticamente no formulário. Clico em gravar o modelo, que ele já estava gerado de forma mais automatizada. Depois disso, eu vou adicionar um item para vocês verem como fica o formulário que eu gerei para ser submetido, que é com 2 campos obrigatórios, nome do arquivo e arquivo. Então, vou colocar aqui um exemplo e adicionar um arquivo aqui. Vou pegar arquivos recentes, colocar aqui um artigo, certo? Ah, o tamanho está muito grande, deixa eu pegar outro. Aqui o projeto, pronto. Coloquei aqui o projeto, clico em gravar e mostrar. E a minha lista ela já aparece com o projeto submetido.